Fala galera, tudo bem? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula. A gente vem trabalhando já há um tempo os grupos vegetais, né pessoal? Nós já vimos briófitas, já vimos pteridófitas, na semana passada inclusive nós vimos as gimnospermas. E aí, vamos trabalhar nessa aula então o último dos grupos vegetais, não é? O grupo chamado de angiosperma, tá pessoal? Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá certo? E aí a gente vai começar, galera, com as características gerais das angiospermas, tá certo? Toda angiosperma vai ser caracterizada pela presença de semente, flor e fruto. Como vocês bem lembram, a semente não é exclusiva das angiospermas, ela surge com as gimnospermas, né? Mas as outras estruturas, como flor e fruto, são específicas desse grupo vegetal, tá bom? As angiospermas, pessoal, elas são as mais adaptadas para o planeta Terra atualmente. Como a gente consegue perceber isso? Visualizando a ocorrência de angiospermas, né? Nós temos angiospermas no nosso jardim, por exemplo, nós temos angiospermas que ficam com a sua raiz sob a água, não é? Como é o exemplo da Vitória Regia. Nós temos angiospermas também que colonizam regiões áridas, como o cacto, esse aqui é um mandacaru. E nós temos angiospermas também gigantescas, como as grandes figueiras, né? Então, para vocês darem uma olhadinha na diversidade de plantas aí que nós temos dentro do grupo das angiospermas, tá bom? Com certeza o grupo com maior diversidade de plantas e é também o grupo melhor adaptado para a Terra atualmente, tá bom? As estruturas flor e fruto com certeza participam dessa ampla distribuição que as angiospermas apresentam, tá bom? Como a flor é uma estrutura nova e que apareceu agora para a gente, né, nos grupos vegetais, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura, tá bom? Então a gente vai conhecer aqui um pouquinho melhor essa estrutura chamada de flor, beleza? A primeira coisa, gente, que a gente tem que entender quando a gente está falando de flor é que a estrutura flor é uma estrutura originada por folhas modificadas, certo? Mas que tem a função de atração de polinizadores. Então, toda flor, né, pessoal, para ser conceitualmente entendida como flor, precisa apresentar, então, algum mecanismo de atração de polinizadores, tá bom? Seja sua cor, seja o seu cheiro, seja o seu formato, tá? Isso a gente precisa ter para conceituar a flor, tá bom? Nós temos nas flores as peças florais masculinas e as peças florais femininas, tá bom? As peças florais femininas são chamadas de carpelo, como vocês têm aqui, né? E o carpelo, ele é constituído pelo estigma, que é essa abertura que existe aqui, no estilete, que é esse tubo. Ao fundo do estilete se encontra o ovário. É aqui dentro, então, que a fecundação acontece, certo? Carpelo, então, parte feminina da flor. Existe também a parte masculina da flor, né, que é chamada de estame. E o estame ele é constituído pelo conjunto de antera e de filete. O filete é só essa estrutura filamentosa mesmo, né, que sustenta a antera em uma região posterior. A antera ela é responsável pela liberação do grão de pólen, tá bom? Então, os grãos de pólen, não é, os gametas masculinos, eles vão se encontrar aqui dentro dessa antera, tá certo? Milhares de grãos de pólen ali por antera, né? E como a gente já comentou, o gameta feminino vai ficar aqui no ovário, tá certo? Além, né, das partes sexuais de uma flor, também existem outras partes, não é? E é sobre elas que a gente vai falar agora, tá? Indo mais externamente, nós encontramos as pétalas, pessoal. As pétalas, geralmente, tá? Isso não é regra, geralmente elas apresentam uma coloração diversificada, um formato específico, ou até liberam alguns compostos com cheiro. Geralmente a função de atração de polinizadores, ela é exercida pelas pétalas. E isso é importante, tá? Anota aí no seu caderno. O conjunto de pétalas, pessoal, é chamado de corola, tá certo? E aí, pessoal, mais externamente ainda em relação às pétalas, nós temos as sépalas, tá? Normalmente, as sépalas são estruturas protetoras. Então, elas são verdinhas mesmo, costumam ser menores do que as pétalas, tá bom? E elas têm como função, então, realizar a proteção de toda essa estrutura de flor, tá? O conjunto de sépalas também recebe um nome, tá? E você tem que tomar muito cuidado para não confundir. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Só retomando então. Pétalas, conjunto de pétalas, corola. Sépalas, conjunto de sépalas, cálice.
certo? Anota aí no seu caderno para você não esquecer, tá bom? A flor, ela se insere num ramo da árvore, né? O ramo da árvore no qual a flor é inserido é chamado de pedúnculo, tá? E o local de inserção, né, onde a flor se liga ao ramo da árvore, é chamado de receptáculo. Certo, pessoal? Essa flor que nós acabamos de ver, né, que nós passamos pelas estruturas aqui, é uma flor que a gente pode falar que é uma flor de hibisco, né? É uma flor que apresenta tanto a parte masculina quanto a parte feminina, mas a gente vai ver que nem toda flor é isso, tá? Nós temos flores que são chamadas de monóclinas. Seria similar a um animal que é monóico, tá bom? O animal que é monóico apresenta os dois sexos em um único indivíduo. Uma flor que é monóclina é uma flor que também apresenta os dois sexos em uma única flor, em um único organismo, né? Como vocês podem ver aqui o carpelo, a parte feminina, e aqui o estame, né? Constituindo a parte masculina dessa flor. Nem toda flor é assim, tá, pessoal? Nós temos também flores chamadas de díclinas, que são flores que apresentam, então, os sexos separados. Tem uma flor para o sexo masculino, e também uma flor para o sexo feminino, né? Um exemplo legal de flores díclinas são as flores do mamão, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que mamão macho não dá fruto, porque a flor do mamão macho não tem o óvulo, tem só a parte masculina que é responsável pela liberação do grão de pólen, certo? Essa aqui, no caso, né, é uma flor díclina feminina, como vocês estão vendo aqui, é o carpelo. Se tivessem apenas estames aqui, seria uma flor díclina masculina, certo? Lembrem-se dos termos aí, por gentileza. Aí, pessoal, a gente tem que falar um pouquinho do ciclo de reprodução das angiospermas, tá? É a parte um pouquinho mais complicada dessa aula, então, por gentileza, presta atenção aqui, enquanto a gente vai percorrendo o ciclo, tá? Um ciclo que é bastante parecido com o ciclo das gimnospermas, né? Lembrem-se lá daquela questão da fecundação, né? Aqui nós temos uma dupla fecundação, já vocês vão entender por quê, tá bom? Vamos passar pelo ciclo de vida então, né? Pela reprodução aqui dessa angiosperma. Vamos partir então do indivíduo adulto, né? Só reforçando, vocês lembram que em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase duradoura é a fase de esporófito e o gametófito é passageiro. Apenas nas briófitas que isso se inverte, que isso é o contrário, né? Então temos lá uma flor, como vocês estão vendo, é uma flor monóclina que apresenta as duas estruturas florais, tanto a masculina quanto a feminina, não é? Estamos lá, então, na antera, que é a parte masculina, onde nós encontramos os micrósporos, que são responsáveis pela produção dos grãos de pólen. Nós temos também nessa mesma flor a parte feminina, que é o óvulo. No óvulo, então, no interior dele, nós encontramos a osfera, essa célula aqui, em rosa, no meio de duas células azuis. Essas células azuis aqui, pessoal, elas vão ser importantes para a gente, tá? E também essas duas célulazinhas pretas aqui, já a gente vai entender por quê, tá bom? Bom, essa estrutura, ela não nasce nas angiospermas, ela surge nas gimnospermas, que é o tubo polínico. Vocês lembram, né, que essa estrutura, a presença de tubo polínico, é uma estrutura específica de gimnospermas e de angiospermas. Mas então vamos lá, vamos supor que um dos grãos de pólen que a gente tinha aqui, então, acabou fecundando, né, acabou chegando até a osfera. Como vocês sabem, não é? Esse grão de pólen vai apresentar duas células espermáticas, uma célula vegetativa. A célula vegetativa vai formar o tubo polínico, enquanto que as células espermáticas vão participar de uma dupla fecundação. Guarda isso. Dupla fecundação, tá bom? Como vai ser essa dupla fecundação, pessoal? Ó, uma das células espermáticas vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino mesmo, e vai formar o zigoto. Beleza? E a outra célula espermática? Seguinte, pessoal. A outra célula espermática, ela vai se juntar a essas duas célulazinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos a célula espermática em azul e as duas célulazinhas ali em preto. Elas vão se fundir também em um processo de fecundação. A célula espermática tem carga N. E cada uma dessas outras célulazinhas aqui também tem carga N. Quando elas se fundem, elas formam uma estrutura 3Ns. Elas formam uma estrutura triploide. E que estrutura vai ser essa, então, que é triploide, pessoal? Vai ser o endosperma. Vocês lembram que nós já comentamos um pouquinho sobre endosperma quando nós estávamos falando lá das gimnospermas, né? O endosperma é uma estrutura da semente que vai ser responsável por nutrir o embrião até o momento em que ele consiga realizar a fotossíntese.
Aqui é a mesma coisa, só que diferentemente das gimnospermas, onde o endosperma é primário e ele é só N, ele é haploide, porque ele é originado por uma única célula, aqui, galera, nós teremos o endosperma triploide, porque aqui ele vai ser originado por uma junção de 3 células, tá? Por isso, o endosperma da angiosperma é chamado de endosperma secundário e ele tem carga triploide. Beleza, galera? Aí essa semente, então, no seu interior tem um embrião, né? Formado aqui pelo zigoto que se desenvolveu e tal, e vai originar um novo indivíduo. Perfeito, tá certo? Dando continuidade, então, pessoal, ó, aqui eu trouxe específico para vocês, para que vocês possam entender a formação do endosperma, tá? Então, ó, leiam comigo aqui, ó. O primeiro gameta masculino une-se com a oosfera, originando o zigoto 2N, né? Então, o gameta vem até aqui, a oosfera está aqui no meio, não é? E aí, então, eles se juntam e fecundam um zigoto. Esse zigoto, então, depois cresce, forma o embrião e os cotilédones, estruturas da semente, legal. Agora, o segundo gameta masculino, né? A segunda célula gamética que estava lá dentro do grão de pólen, ela vai se unir a duas estruturas chamadas de núcleos polares, aquelas duas células que eu estava comentando com vocês no slide passado, que ficam aqui, né? Com a junção, então, do grão de pólen, né, da célula gamética do grão de pólen e dos dois núcleos polares aqui, a gente acaba formando uma célula triploide, que vai se desenvolvendo até formar o endosperma secundário, né, que é 3N. Essa estrutura também pode ser chamada de albúmen e, claro, serve como reserva alimentar do embrião na semente, tá? Essa partezinha aqui só para você lembrar daquela conversa que nós tivemos na formação do endosperma, isso é legal, tá? Isso é importante saber, tá bom? Bom, dando continuidade, né, pessoal? Como a gente comentou, pessoal, as flores, elas são estruturas que realizam especificamente a atração de polinizadores, né? Toda flor realiza essa função, não existe uma flor que não atraia polinizadores ou não atue na dispersão dos seus gametas, né? E aqui eu coloquei apenas alguns tipos de polinização. Polinização por anemofilia, por entomofilia, por quiropterofilia, por hidrofilia e por melitofilia. Claro que a gente vai passar aqui falando cada uma delas, né? A polinização por anemofilia, pessoal, é uma polinização feita pelo vento, tá? O vento leva o grão de pólen. Polinização feita da mesma forma que era realizada lá nas gimnospermas, né? Nelas também toda a polinização praticamente é feita por anemofilia. Aqui nas angiospermas nós encontraremos alguns indivíduos fazendo esse tipo de polinização, tá? Temos também a polinização por entomofilia, e eu vou deixar vocês vendo esses insetos lindos aqui, esses besouros lindos, né? Porque a polinização por entomofilia é uma polinização feita por insetos, seja de qualquer tipo que for, tá certo? É um grupo muito variado, né? Como vocês estão vendo aqui, várias formas, tamanhos, desenhos, é um grupo muito bonito, eu adoro inclusive esse GIF. Temos também a polinização por quiropterofilia, que é feita por morceguinhos, muito bonitinhos, né? Como esse cara aí que está mandando um oi para vocês. A polinização por hidrofilia, pessoal, é feita pela água, tá? Aqui nós temos então plantas que são aquáticas e que desenvolvem sua flor dentro da água, né? Sobre a água, beleza? E aí nós temos a polinização por... Opa! Nossa senhora! Eita, pipoco! Volta aqui. Aí. Temos a polinização por melitofilia, né, galera? Que é a polinização, então, feita por abelhinhas, tá bom? Então, anemofilia vento, entomofilia inseto, quiropterofilia morcego, hidrofilia água e melitofilia abelha, tá? É um tipo específico de polinização de inseto, né? Que são as abelhas, mas devido ao seu grande potencial polinizador, então elas têm um grupo especial para elas, tá bom? Bom, devido à diversidade das angiospermas, elas apresentam vários grupos dentro do grupo angiosperma, tá bom? Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre dois grupos que ficam dentro do grupo angiosperma, que é o grupo das monocotiledôneas e o grupo das dicotiledôneas, tá certo? A gente vai trabalhar aqui algumas características que possibilitem a identificação desses dois grupos vegetais, tá certo? Começando aqui, ó, pela característica número de cotilédones. O que são cotilédones primeiro, né, gente? Os cotilédones, eles são estruturas do embrião, tá? Que então eles ficam na semente, e eles são estruturas que são relacionadas também com a nutrição. Ou os cotilédones podem funcionar como folhas já pré-prontas, isso facilita para que o embrião realize fotossíntese de forma mais rápida, né? Ele já nasce, já emite seus cotilédones.
Ou esse cotilédone ele também pode funcionar como reserva nutricional, tá? Como reserva de nutrientes. As plantas que apresentam 2 cotilédones no seu embrião, na sua semente, claro que fazem parte do grupo das dicotiledôneas, ou grupo também chamado de eudicotiledôneas. Já as plantas que fazem parte das monocotiledôneas, claro que apresentam um único cotilédone só, tá certo? Além do número de cotilédones, a gente consegue diferenciar as plantas também pela folha delas, tá bom? As folhas das plantas monocotiledôneas, elas apresentam nervuras paralelas, né? Duas coisas paralelas, a gente pode dizer que são retas que nunca se encontram, né? Então sempre lá uma paralela à outra. As nervuras são paralelas entre elas e também paralelas em relação à posição, ao formato da folha, como vocês estão vendo aqui. Um exemplo legal de folha paralela, né, de folha de monocotiledônea, são as folhas do milho, por exemplo, ou as folhas da cana-de-açúcar. São todas folhas com nervuras paralelas. Pega uma folha de milho aí na sua casa, vai atrás e olha, confirma comigo. Você vai ver que essas nervuras são paralelas. Já as nervuras das plantas dicotiledôneas, elas são reticulares porque formam uma rede, tá? Aqui a gente tem um formatinho de folha de dicotiledônea, mas elas apresentam diversos formatos. Além disso, nós também temos diferenças presentes na disposição dos vasos condutores, tá? O que são vasos condutores? São o xilema e floema. Esses vasos, eles ficam juntos, o xilema bem próximo do floema, formando estruturas chamadas de feixes vasculares. Nas plantas dicotiledôneas, os feixes vasculares eles são orientados em círculo, eles são dispostos em círculo, como vocês estão vendo aqui. Já nas monocotiledôneas, os feixes vasculares eles ficam orientados aleatoriamente. Eles ficam dispostos aleatoriamente no caule da planta. Tá certo? Diferença bem tranquila de ser notada. Depois, pelo tipo de raiz. As plantas dicotiledônea têm um tipo de raiz chamado de raiz axial ou pivotante. É uma raiz caracterizada pela presença de um eixo principal, né, do qual partem ramos secundários. Já as raízes de monocotiledônea, você consegue perceber que é difícil a gente conseguir identificar um eixo principal, né? Muitas vezes não tem um eixo principal, porque vários eixos aí apresentam o mesmo diâmetro, a mesma relevância para a planta, tá? Esse tipo de raiz das monocotiledôneas é chamado de raiz fasciculada ou raiz em cabeleira, certo? E a última diferença que a gente vai dar uma olhadinha é uma diferença em relação à flor, tá bom? Nas dicotiledôneas, as flores serão tetrâmeras ou pentâmeras. Que é isso, professor? Que termo é esse? É muito fácil, galera. As flores tetrâmeras são flores que apresentam múltiplos de 4 envoltórios florais. Então, pétalas e sépalas tem que dar um múltiplo de 4, né? A soma de pétalas e sépalas precisa dar um múltiplo de 4 ou de 5, que seria, então, pentâmera. Já as flores de monocotiledôneas apresentam envoltórios florais em múltiplos de 3, tá bom? Por isso elas são chamadas de flores trímeras, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de angiosperma. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho tecidos vegetais, tá? Um beijo do professor Murilo, fiquem com Deus, um bom fim de semana.